Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora eu vou dizer para vocês porque esse país é amaldiçoado, porque é difícil gostar disso aqui, porque as pessoas tanto odeiam o Brasil, porque a gente não consegue dormir e acordar em paz nesse país sem mais uma notícia de imposto. Pois é, o Taxad está com uma ideia aí de taxar, né, bicicletas, motinhos elétricas e patinetes para o ano que vem. Vamos falar dessa notícia, mas antes não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo porque ajuda muito o nosso trabalho. Então, cadeiras de rodas elétricas e bicicletas vão precisar de pagar IPVA o ano que vem? Essa é a pergunta, né? A gente acorda sempre com uma dúvida nesta merda desse país, onde a gente sangra até a última gota para pagar imposto para o governo. Então, vem aqui a explicação, porque está circulando aí pela internet que cadeiras de rodas elétricas, bicicletas, patinetes e a sua bicicletinha, sim, o patinete do seu filho, vai ter que ter uma placa e vai ter que pagar IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores. Tanto faz se o motor é a combustão ou se o motor é elétrico. Então, a partir do dia 31/12 desse ano, algumas coisas poderão mudar. Mudança na lei de trânsito geram dúvidas. Bicicletas e cadeiras de roda não precisarão de placa em 2026? Pois é. Então, a mudança na legislação de trânsito que circula é que os veículos que exigirão placa e licenciamento em 2026 seriam cadeiras de rodas elétricas, patinetes e bicicletas. Mas não é verdade. Mas sempre tem um mas, né? Não é verdade, mas novas regras chegam em 2026. Então, se não fosse totalmente verdade, não existiriam mais regras para chegar em 2026, não é? Então, as regras de 2026 serão as seguintes. Estes veículos não são automotores e, portanto, não terão exigência de placa de pagamentos de impostos. Bicicletas e cadeiras de roda, eles estão se referindo aqui, que é o IPVA, que é um imposto sobre propriedade de veículos automotores. Eu costumo dizer que imposto nesse país aqui é roubo. Você paga o IPVA para ter uma conservação mínima das estradas, das ruas, né? E você não tem nada disso. E além disso, quando você sai para ir para algum lugar, para fazer uma viagem ou até para mudar de município, quando você sai, por exemplo, de Guarulhos para São Paulo, agora vai ter um pedágio. E esse pedágio seria revertido para poder conservar a sua via. E não é verdade. O idiota que fala, eu pago pedágio com gosto, porque aqui a minha via é conservada. O governo tem a obrigação de conservar a sua via, porque você paga todo ano um IPVA absurdo sobre a circulação do seu carro, né? Então, para circular, você precisa pagar o IPVA. Então, isso quer dizer que o seu carro também não é totalmente seu. Você tem uma obrigação com o governo. E se você não paga o IPVA, o seu carro é retirado, é removido e levado para um pátio, né? Então, mais um mas aqui. Nós vivemos no país do mas. Existe uma mudança importante em curso. Essa mudança começa a valer a partir do 1/1 de 2026. E qual seria essa mudança? A resolução 996 de 2023 do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, vai entrar em vigor para veículos ciclomotores de até 50 cavalos ou 4.000 watts, que deverão circular com placa e licenciamento e o piloto deve ser habilitado. Você acha que vai acontecer o quê? Você vai ter que pagar IPVA na sua motinho elétrica ou no seu patinete. Essa pequena coisinha aqui, que você está vendo China guiando, vai ter que ser emplacada, você vai ter que ter uma habilitação no mínimo A para poder circular com essa motinho elétrica. Cadeiras de rodas não terão essa obrigatoriedade, mas se a cadeira de roda tiver um acelerador e passar dos 50 cavalos, você vai ter que pagar IPVA para esse tipo de coisa. Então aqui diz, assim como ciclomotores ou patinetes equipados de motor até 1.000 watts e chegam a uma velocidade máxima de 32 km, vão precisar pagar
IPVA. Então, é o governo acabando com o seu delivery, por exemplo. O rapaz que comprou uma motinha elétrica para fazer o delivery no seu bairro, se essa motinha elétrica acelerar a mais de 32 km por hora, ele vai ter que ser licenciado, vai ter que colocar uma placa, vai ter que pagar o IPVA, e isso vai incorrer no aumento da sua entrega. No aumento não, né? Ou até o pagamento da entrega, porque normalmente essas pessoas que fazem entrega de bicicleta no seu bairro nem cobram pela entrega, porque é pertinho, é no bairro, você vai de bicicleta para lá e para cá. Mas com essa obrigatoriedade do governo, você agora vai ter que pagar a entrega do seu sanduba predileto. Então essa resolução 996 estabelece como regra até o limite de 31 de dezembro deste ano para que os proprietários de ciclomotores se ajustem à nova lei. Então o patinete do seu filho vai ter que pagar IPVA. Já os ciclomotores, patinetes e motos equipados com motor elétrico a partir de 1.000 a 4.000 watts ou combustão de 50 cavalos que chegam a 50 km por hora de velocidade máxima deverão ter placa licenciamento junto ao Detran. A habilitação específica para ciclomotores exige o uso de capacete pelo artigo 54 e 55. E você, idiota, que é feliz em pagar imposto, saiba que você paga imposto de conservação de vias no seu combustível. Quando você abastece o seu carro, você paga o CID, que é um imposto que incide sobre a conservação de vias na sua cidade ou no seu estado. 29% desse CID é destinado à conservação de vias. 29% parece uma porcentagem baixa, né? Mas imagina todo dia uma pessoa abastecendo o seu carro, o que não é nada incomum, porque afinal de contas você precisa de combustível para poder andar com o seu carro, com a sua moto e tudo mais. E toda vez que você abastece, você paga o mesmo imposto de conservação de vias. E ainda vem o governo querendo cobrar IPVA da sua bicicleta elétrica, imposto sobre circulação, que é o famoso pedágio. Quando você vai sair da sua cidade, você vai pagar pedágio. Quando você volta, você vai pagar pedágio. Quando você viaja, você paga pedágio. E tudo isso é um mesmo imposto destinado para conservação de vias, onde esse imposto é pago em cascata. Então você paga diversas vezes esse imposto para conservar a via e você não tem vias conservadas, você só tem buraco na sua cidade. Todo ano você tem que trocar a suspensão do seu carro, trocar pneu, trocar roda, porque escangalha tudo com o seu bem, né? Com o carro que você comprou e que também não é seu. Como eu já falei, quando você paga um imposto para ter um bem, esse bem não é totalmente seu, é do governo. Então é o governo Lula e o Tachad colocando mais dificuldade na sua vida. O povo não percebe, o governo vai cortando a sua carne e vai cicatrizando, cortando a sua carne e vai cicatrizando, até chegar no osso. E quando chega no osso, você não tem mais como se sustentar. Então você não consegue ter um país com crescimento, com boa circulação de riqueza, porque a sua riqueza, a riqueza que você produz, vai para o governo e não volta para você. Então o país é fadado ao fracasso. Por isso que eu digo que esse país é amaldiçoado, tanto pelo povo quanto pelo governo. É preciso taxar as pessoas como se não houvesse amanhã. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.